Claro que a gente teve uma conversa antes, né? A gente conversou com o pastor Beto, né? E falou assim: olha, por quê? Porque eu estava envolvido em movimentos sociais, eu estava envolvido em um monte de coisa. E uma das experiências, uma das coisas bonitas da Igreja Batista, que eu tinha como um valor muito grande, é a diversidade. A diversidade étnico-racial. Essa diversidade era a Assim, diversidade onde eu vivia. os E luteranos não têm não tanta tem muita diversidade diversidade étnico-racial. É. étnico-racial. E existe um livro chamado As Religiões do Rio, do João do Rio, que foi um jornalista brasileiro do século XIX, em que ele se propõe a fazer uma crítica. Mas é uma crítica que parece um trabalho etnográfico, mas é uma crítica de jornal sobre os diversos templos do Rio de Janeiro. Então ele vai a tudo que ele encontra, inclusive é considerado um dos primeiros momentos em que existe uma etnografia, apesar de que não era etnografia, era jornalismo, dos cultos de matriz africana no Rio de Janeiro. E aí ele vai na igreja metodista, ele vai na presbiteriana, ele vai na batista. E o texto que ele escreve sobre a igreja batista é o mais elogioso do livro inteiro. Aham. E é um cara que não é batista, e inclusive ele tem um jeito meio blasé, assim, ele faz críticas engraçadas, assim, porque para ele religião alguma, né, tivesse algum Sim. valor. Para ele era um exotismo. Mas na igreja batista, ele encontrou um pastor que era um cara erudito, e ele tem um comentário lindo, que é emocionante. É a primeira vez que eu entro numa igreja, basicamente é isso que está escrito, e vejo no mesmo banco uma senhora da sociedade, um funcionário público e um escravo, cantando com o mesmo entusiasmo, como se fossem irmãos. E ali Uhum. tinha pessoas escravizadas e libertas, na mesma congregação, com senhoras da sociedade e Hum. militares, e essa diversidade. Eu falei assim: é isso aí, a minha igreja é assim. Só que, né, talvez uma ingenuidade minha acreditar que isso pudesse ser uma característica generalizada. Isso é um grande valor que eu acho que os batistas têm de ter e resgatar e valorizar. Mas o Brasil mudou, as igrejas mudaram, e eu, como professor de escola dominical, porque fui professor de escola dominical Aham. Na Igreja Batista. na igreja batista, numa igreja em que o pastor era um cara feríssimo, brilhante, fez o doutorado em Hamburgo, um cara extraordinário. Mas naquela mesma igreja, eu estava ali, né, onde o pastor era um homem negro, um intelectual brilhante, um lugar muito legal. Ensinando em salas de adolescentes, uma vez eu percebi que um aluno que não tinha vindo à aula anterior, então não sabia bem o que estava sendo tratado, errou, ou não errou, fez uma resposta diversa do que eu perguntei, porque a referência era a aula anterior. E aí um aluno, e para meu choque absoluto, algo que me desestruturou completamente, olhou para ele assim e fez assim para mim. E aquilo me incomodou de maneira assim, aquilo tirou do lugar. Porque eu sou de uma família que também é absolutamente diversa, onde tem todas as pessoas de todas as cores. Né? Meus primos queridos, que são pessoas que me cuidaram, né? E que são pessoas que ainda me cuidam de muitas maneiras, são pessoas negras, né? Então isso para mim, aquilo foi profundamente ofensivo, mas eu era um adolescente, então eu corrigi aquilo ali de maneira polida e depois fiz uma série de estudos sobre os discursos do Martin Luther King, que é uma grande referência também, deve Sim, ser, sim. né? E eu senti que a coisa estava ali, mas aí eu percebi que a questão era estrutural, percebi que existia um adolescente não faz isso do nada, né? E aí eu comecei a encontrar pessoas com discursos racistas que levaram, inclusive, à deposição desse pastor dessa igreja. Nossa. Então foi um escândalo pessoal para mim, porque eu vi o discurso racista onde eu não esperava ver. Que era assim, vamos dizer que era a minha tábua de salvação, era onde o racismo não entrava, porque a gente era herdeiro de uma tradição muito bonita. Né? E aí eu fiz essa pergunta para o pastor Beto, vem cá, a gente sabe, assim, o que a gente diz por aí é que a igreja luterana ela tem uma característica, apesar de 200 anos depois, de ser uma igreja de imigração. As imigrações já pararam há muito tempo, então a gente pode perceber que
isso pode ser nome para outras coisas. Aham. E aí ele... Nossa, tu foi assim? eu fui assim, porque... Sim. E ele me falou, é verdade, existe racismo na nossa igreja. Ele foi muito franco. Porque ele não estava nem um pouco afim que a gente entrasse numa roubada. A coisa bonita, a honestidade dele foi fundamental. E isso não é alguma coisa que a gente se orgulhe, nem uma coisa que a gente queira, é uma realidade que a gente quer mudar. E aí eu falei assim, isso é muito melhor do que jogar para debaixo do pano. Isso tem que com lidar isso tem com que lidar. isso. Com isso eu sei lidar. Eu sei lidar melhor até do que um discurso de que não existe isso, né? E ter, né? Então ele falou isso bem claramente. Uma igreja que de fato é muito ainda germanocêntrica, muito ligada a essa herança. E eu sou capaz de entender, né, que são heranças que têm coisas boas, mas tem coisas ruins também, né? Que precisa estar preparada para lidar. Né? Então, bastante criticamente, sem idealismo nenhum, a gente reconstituiu a nossa experiência de fé, né? O diálogo com Deus, o diálogo com a espiritualidade, com a ritualística, com o diálogo com as escrituras, sem abandonar e sem odiar. Eu acho que abandonar, de alguma maneira, a gente acaba que esquece até de muitas coisas, mas sem perder uma identidade, igual a Nádia. A Nádia foi uma grande referência para mim, ela foi capaz de fazer as pazes com essa história dela e abraçar com todo amor a Elka, né? E assim também eu fiz, né? Abracei com todo amor a ISLB, mas abracei com amor mesmo. Amor de quem sabe que não estou no céu, né? Mas eu encontrei um lugar onde eu posso viver a fé cristã de uma maneira que eu falei assim, essa fé cristã eu acho que pode durar para sempre, né? Eu acho que desse jeito a igreja cristã ela pode sobreviver para sempre, se a gente conseguir lidar com as nossas questões e ao mesmo tempo valorizar o que a gente tem de herança e dialogar com essas heranças. Então foi esse encontro com a ISLB. Nossa Senhora.